Uma mulher negra entra silenciosamente na delegacia. Ninguém ali imagina que ela é a nova chefe de polícia. O atual comandante a recebe com desprezo, lança comentários ofensivos. E então, sem pensar duas vezes, leva um soco cruel de um oficial arrogante, um gesto que ele não sabia que acabaria sendo o golpe final na própria carreira. Quando a verdadeira identidade da recém-chegada é revelada, todos ficam em choque. E agora, qual será o preço daquela arrogância impulsiva? Continue acompanhando essa história e, claro, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos marcantes. Arlington é uma cidade de porte médio no sul dos Estados Unidos, onde o racismo ainda se esconde sob a superfície, principalmente dentro da polícia. Apesar de décadas de luta por igualdade, a discriminação ainda molda o sistema. Oficiais brancos são promovidos com mais facilidade, enquanto policiais negros, por mais competentes que sejam, enfrentam barreiras invisíveis para subir na hierarquia. Antes da chegada de Vanessa Thompson, o Departamento de Polícia de Arlington funcionava de forma conservadora, onde oficiais veteranos impunham suas próprias regras, muitas vezes carregadas de preconceitos. Comentários depreciativos sobre pessoas negras e até casos de brutalidade policial eram camuflados com habilidade, e as reclamações da comunidade por justiça eram ignoradas. A mudança acontecia a passos lentos, já que os que detinham o poder se agarravam firmemente aos seus privilégios. Por isso, quando a prefeita nomeou a primeira mulher negra como chefe de polícia da cidade, o choque foi grande dentro da corporação, mesmo com o apoio forte do Conselho Municipal. Houve resistência velada, especialmente entre os oficiais de longa data. Vanessa Thompson, 45 anos, traz consigo 2 décadas de experiência policial, tendo atuado em diversas frentes e lidado com casos extremamente complexos. É conhecida por sua mente estratégica, disciplina firme e um comprometimento inabalável com a justiça. Começou como patrulheira e, apesar dos inúmeros obstáculos enfrentados por ser mulher e negra, foi subindo, conquistando respeito com competência real. De estatura média e físico forte, seus cabelos cacheados curtos e olhos intensos transmitem determinação. Sua presença é marcante e seu comportamento confiante reflete anos enfrentando desafios em um ambiente muitas vezes hostil. Ela não teme confronto, mas sabe que mudar um sistema exige mais do que coragem, exige estratégia e frieza. Como mulher negra na força, viu de perto não só a injustiça contra os cidadãos, mas também contra seus próprios colegas. Vanessa entende que para transformar esse sistema por dentro, precisa ser ao mesmo tempo dura e inteligente, sem deixar que as emoções ditem suas decisões. Ao seu lado, ou talvez contra ela, está o tenente Richard Miller, o típico veterano branco do departamento de Arlington. Richard Miller era um conservador convicto, misógino declarado e especialmente hostil quando se tratava de receber ordens de superiores negros. Com mais de 15 anos na força policial, Miller era conhecido não só por sua resistência física no trabalho, mas também por suas fortes conexões com oficiais de alto escalão dentro do departamento de polícia. Alto, musculoso e sempre com uma postura de autoridade, ele deixava claro quem, em sua opinião, merecia respeito e quem não merecia. Para ele, uma força policial forte precisava ser comandada por homens de verdade, o que em sua mente significava homens brancos. Naquela manhã, Vanessa Thompson entrou no departamento de polícia de Arlington não como uma visitante, mas como a nova chefe da corporação. Ainda assim, escolheu não fazer uma entrada oficial. Usava jeans escuros, uma camisa simples e um blazer elegante. Nada de uniforme, crachá
ou qualquer sinal de que ela era a nova comandante. Havia uma razão para isso. Ela queria observar como os policiais daquele lugar tratavam uma mulher negra comum, sem qualquer cargo ou status. Assim que passou pelas portas de vidro da delegacia, sentiu no ar a mesma atmosfera engessada de sempre. Um ambiente dominado por hábitos antigos, operando no modo automático do passado. Vários oficiais estavam reunidos no saguão, encostados no balcão da recepção, rindo e jogando conversa fora, alheios ao serviço. Em um canto da sala, um homem negro de meia idade estava sentado em silêncio, esperando com o olhar preocupado. Vanessa não correu para ser atendida. Ficou ali por um momento observando. Na recepção, um oficial branco de meia idade tomava café enquanto conversava com um colega. Ao notar o homem negro sentado ali, franziu os lábios e murmurou algo ao colega. Mais um cara negro com problema. Vamos ver do que ele vai reclamar hoje. O outro oficial soltou uma risada breve, mas não respondeu. Vanessa franziu a testa. Já havia ouvido comentários assim antes muitas vezes, mas ainda assim cada vez doía um pouco. Quando se aproximou do balcão, notou um jovem policial sentado atrás dele, completamente distraído com o celular, ignorando os que esperavam atendimento. O homem negro já estava ali há mais de 15 minutos e ninguém tinha se dado ao trabalho de perguntar se precisava de ajuda. Vanessa pigarreou. O jovem levantou os olhos lentamente, avaliando-a de cima a baixo com um olhar morno, quase entediado, e perguntou, num tom seco e sem simpatia: "O que você quer?" Vanessa analisou o rosto dele com calma. Reconheceu ali a mistura de indiferença, despreparo e um toque de desprezo. "Vim falar com o RH", respondeu num tom rouco e firme. O jovem a olhou novamente, agora com um olhar um pouco mais crítico, mas ainda sem qualquer cordialidade. Sem dizer uma palavra, simplesmente virou-se de volta para o celular e continuou, digitando, como se ela não estivesse ali. Vanessa ficou parada, em silêncio. Guardou bem aquele rosto. Seu primeiro dia naquele prédio havia começado assim, um lembrete claro de tudo o que ela teria que enfrentar. Ela permaneceu ali, observando o jovem policial com atenção, já começando a mapear o terreno. Vanessa estava ali, impassível, observando a movimentação ao redor. Enquanto as pessoas seguiam suas rotinas, ela continuava sentada, esperando, seu rosto refletindo impaciência, mas ela se mantinha em silêncio. Ela estava prestes a decidir, seguir seu próprio caminho, quando uma voz ressoou atrás dela, interrompendo seus pensamentos. Ela se virou e deu de cara com um homem alto, provavelmente na casa dos 40 anos, usando um uniforme policial impecável. Seus cabelos eram castanhos claros e curtos. O rosto tinha traços fortes e um olhar penetrante, com olhos azuis que pareciam escanear cada movimento. O distintivo em seu peito dizia: Tenente Richard Miller. Miller a observou, seus olhos transmitindo um julgamento imediato. Ele não fez nenhum cumprimento, apenas ficou ali, parado, com os braços cruzados, claramente incomodado. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a voz fria e direta. Vanessa não se deixou abalar. Sabia exatamente como lidar com esse tipo de atitude. Ela respondeu, sem perder a compostura: "Preciso ver o RH para preencher a papelada." Miller arqueou uma sobrancelha, seu olhar agora misturado com uma pontada de sarcasmo. "Procedimentos... Você tem certeza de que está no lugar certo?" Vanessa o encarou nos olhos, firme, e respondeu com a mesma serenidade de antes. "Este é o departamento de polícia de Arlington, certo? Então estou no lugar certo." Miller, sem se deixar abalar, soltou um sorriso que parecia mais um deboche. "Não acho que o RH tenha muito tempo para lidar com casos como o seu." Vanessa captou a mensagem oculta em suas palavras, um comentário sutil sobre a cor de sua pele.
Ou talvez fosse sobre o fato de ser mulher, mas ela não se deixou afetar. Com calma, repetiu a mesma solicitação. Preciso ver o RH. Sem responder, Miller se virou para o jovem oficial que estava sentado na recepção, dando-lhe uma olhada cheia de desprezo. Você ouviu alguma coisa? O jovem deu de ombros sem muito interesse, apenas murmurando. Ela quer ver o RH. Miller soltou uma risada abafada e, com um olhar zombeteiro, olhou de volta para Vanessa. Olha, senhorita, não sei se você está aqui para procurar emprego ou para fazer uma reclamação, mas não temos tempo para lidar com esse tipo de coisa. Vanessa sentiu a raiva começar a ferver, mas se controlou. Eu tenho o direito de ser atendida como qualquer outro cidadão. Miller riu, um riso arrogante. Deixe-me adivinhar, você acabou de assistir a algum filme na Netflix e pensou que poderia vir aqui e exigir seus direitos? Alguns oficiais próximos ouviram suas palavras e riram junto. Outros apenas olharam, desinteressados, e voltaram ao trabalho, sem intenção de intervir. Mas Vanessa não cedeu. Ela permaneceu firme, olhando Miller diretamente nos olhos. Eu só quero pegar minha papelada. Miller balançou a cabeça como se estivesse lidando com algo irritante. Ouça, se você precisa de ajuda com algum tipo de assistência social ou algo do gênero, melhor ir ao Centro de Suporte à Comunidade. Isso aqui não é o lugar. Vanessa apertou os punhos, mas sua voz manteve a calma. Eu estou falando da polícia. Vanessa estava em pé, com a calma de sempre, quando Miller, com um sorriso irônico, finalmente falou. Ah, entendi. Deixe-me adivinhar. Você é uma dessas pessoas que veio aqui monitorar a polícia, né? Algum tipo de ativista dos direitos humanos. Ele acenou com a cabeça em direção a um grupo de policiais próximos e fez um gesto de desdém. Pessoal, alguém quer ajudar essa senhora com o monitoramento? Houve risos abafados, mas ninguém se moveu. Alguns dos policiais mais jovens olhavam desconfortáveis, mas a maioria se mantinha em silêncio, indiferente. Vanessa, no entanto, não se deixou abalar. Ela expirou profundamente, mas sem perder a compostura. Eu quero ver o líder da equipe de RH. Miller fez uma pausa, mas logo cruzou os braços, claramente desinteressado. E por que eu faria isso? Ele zombou. Ah, eu sei. Você adora essa palavra direito, né? Deixa eu te contar uma coisa. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada, especialmente pessoas que chegam e tentam dar ordens, como se tivessem algum poder. Os policiais ao redor riram ainda mais, e alguns olharam para Vanessa com desdém. Ela não riu, manteve a postura firme, mas sua resposta era clara. Miller era o problema, e a atitude dele não era algo isolado, mas sim parte de um ambiente tóxico que ele ajudava a manter. Ela não queria mais prolongar aquela conversa inútil. Olhou diretamente para ele e repetiu, com uma voz mais nítida. Eu quero ver o capitão de RH. Se você não pode me ajudar, então chame alguém que possa. Miller, visivelmente incomodado, parou por um momento. A calma de Vanessa o fez se sentir fora de controle. Você está me dando ordens agora? Ela, com a voz calma, mas cheia de autoridade, respondeu. Estou pedindo um serviço que qualquer cidadão tem direito a receber. Miller, irritado, estreitou os olhos. Ele não gostou, nem um pouco, de ver uma mulher negra diante dele, sem medo, desafiando-o. Eu acho que você deveria sair daqui antes que algo aconteça, ameaçou. Vanessa, sem mover um músculo, cruzou os braços e o encarou. Você está me ameaçando? Miller deu um passo em direção a ela, seu rosto demonstrando raiva. Estou avisando. A atmosfera na sala ficou pesada e os outros oficiais começaram a perceber que a situação estava saindo de controle. Alguns se perguntavam se Miller estava exagerando, mas ninguém ousou intervir. Vanessa ainda não se moveu. Eu não vou sair até encontrar a pessoa que preciso conhecer. Miller respirou fundo, seu olhar se tornando ainda mais furioso.
Ok, você quer conhecer alguém? Eu vou te ajudar a conhecer alguém que você não vai gostar. Ele então fez um sinal para um dos oficiais mais próximos. Tire ela daqui. O policial hesitou por um momento, claramente desconfortável, mas Miller insistiu. Tire-a agora. O outro oficial, relutante, deu um passo à frente. Vanessa, no entanto, permaneceu imóvel, encarando Miller com um olhar desafiador. Ela estava acostumada com olhares de desprezo, com palavras cruéis, mas hoje ela não era apenas mais uma mulher negra em uma delegacia. Ela era alguém que não iria ceder. Miller não esperava que ela fosse tão teimosa. Você vai sair ou devo tomar medidas drásticas? Vanessa permaneceu firme. Sua voz era calma, mas carregada de determinação. Eu disse, eu não vou embora, até encontrar a pessoa que eu preciso. Miller cerrou os dentes, tentava manter a paciência, mas a frustração tomava conta dele. Ele não conseguia entender o motivo de Vanessa estar ali, desafiando-o. Ela estava tranquila, mas ele se sentia ameaçado pela sua calma. Ele nunca imaginou que uma mulher negra ousaria enfrentá-lo assim, sem medo. Os oficiais ao redor, agora, mais atentos, começaram a sentir a tensão no ar. Alguns trocaram olhares, questionando se Miller estava indo longe demais, mas ninguém interveio. O silêncio de Vanessa só intensificava o desconforto de Miller. Para ele, isso já não era mais sobre expulsar uma mulher teimosa. Era uma questão de dignidade. Finalmente, ele respirou fundo e, em um movimento brusco, estendeu a mão e agarrou o braço de Vanessa, apertando-o com força. Eu te avisei. Agora saia. Ele puxou-a em direção à porta, usando força para afastá-la. Vanessa sentiu a aspereza das mãos dele ao agarrá-la, a raiva borbulhando dentro dela, mas ela se recusou a deixar que isso a dominasse. Ela sabia que não poderia deixar esse cara vencer. Vanessa não hesitou. Em um movimento rápido e decisivo, ela empurrou a mão de Miller para longe. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Uma mulher, especialmente uma mulher negra, desafiando-o daquele jeito. Miller deu um passo para trás, claramente surpreso, mas logo recuperou a postura agressiva, com a fúria se refletindo em seu olhar. Os outros oficiais ao redor ficaram em silêncio, alguns rindo baixinho, pensando que Vanessa estava apenas se esforçando em vão. Mas Vanessa não se moveu. Seus pés firmemente plantados no chão, seu olhar firme e desafiador. Eu sugiro que você não faça isso, ela disse, sua voz calma, mas cheia de um aviso claro. Isso, no entanto, só parecia aumentar o desejo de Miller de humilhá-la ainda mais. Ele não suportava ser desafiado por uma mulher, muito menos por uma mulher negra que ousava confrontá-lo na frente de seus colegas. Ele cerrou os punhos, rangendo os dentes e, sem pensar duas vezes, desferiu um soco forte contra o rosto de Vanessa. O impacto foi tão intenso que ela foi jogada para trás, seus calcanhares batendo na borda da mesa e fazendo-a perder o equilíbrio e cair no chão. O silêncio tomou conta da sala por um breve momento, mas logo foi quebrado por uma onda de risadas. Essa foi uma bela cena. Da próxima vez, ela vai aprender a não ser tão teimosa. Zombou um dos oficiais, rindo como se fosse algo trivial. Para eles, era mais uma demonstração de poder. Mais uma vez, em que uma mulher negra era humilhada e esmagada pela autoridade. Mas nem todos estavam rindo. Alguns dos policiais mais jovens começaram a sentir um desconforto crescente. Eles não se opunham diretamente a Miller, mas aquela cena era algo que simplesmente não conseguiam ignorar. No canto da sala, uma assistente administrativa levou as mãos à boca, seus olhos arregalados em choque ao perceber que Miller realmente tinha agido daquela forma, atropelando uma mulher em plena delegacia. Um outro funcionário, em pânico, deu um passo para trás e pegou o telefone, indeciso sobre quem contatar, mas sabendo que algo precisava ser feito. Vanessa não gritou, não gemeu,
A dor da bofetada queimava em sua bochecha, mas ela se recusava a mostrar fraqueza. Ela não se permitiu cair, levantando-se com calma, ajustando sua postura e erguendo a cabeça, sem uma pitada de medo ou raiva descontrolada. Apenas uma tranquilidade impressionante. Nesse momento, uma porta de escritório se abriu e um homem, de meia idade, com cabelos grisalhos, saiu do Departamento de Recursos Humanos, uma pilha de documentos nas mãos. Ele olhou rapidamente para a cena e, quando seu olhar parou em Vanessa, o pavor tomou conta de seu rosto. Levou apenas 1 segundo para que a realidade o atingisse. "Meu Deus!" ele exclamou, respirando fundo. "Ela é a nova chefe. O que diabos vocês fizeram?" A frase foi como um trovão, quebrando o silêncio tenso. O riso cessou imediatamente e todos os oficiais ficaram imóveis, sem saber como reagir. Richard, com os olhos arregalados, piscava repetidamente, tentando processar a informação. "De jeito nenhum", murmurou, virando-se para olhar Vanessa, agora com o pânico estampado em seu rosto. Toda a sua arrogância e agressão desapareceram, e pela primeira vez ele parecia perceber o tamanho do erro que havia cometido. Miller olhou para Vanessa, mas não com o desdém de antes. Agora havia medo genuíno em seus olhos. "Não, não pode ser", ele gaguejou, sua voz falhando enquanto sentia a garganta apertar. O suor frio começava a escorrer pela testa dele. Vanessa não se moveu. Não levantou a voz, não demonstrou raiva. Ela apenas ficou ali, silenciosa, observando-o com um olhar afiado como lâminas de faca. Não era só Miller que estava visivelmente desconcertado. Os oficiais que riam e zombavam momentos antes agora estavam perplexos. Alguns trocaram olhares rápidos, seus rostos começando a ficar vermelhos, enquanto lembravam das palavras sarcásticas que haviam dito. Um jovem oficial engoliu seco, sussurrando: "Caramba, nós acabamos de rir do xerife." O silêncio pairou na sala. Nenhum deles ousou responder, pois sabiam que haviam cometido um erro grave. Foi quando uma mulher correu para o meio da confusão. Era Lisa Carter, assistente no Departamento de Recursos Humanos. Ela pegou o arquivo das mãos de um dos gerentes, folheou rapidamente e então olhou para cima, os olhos arregalados de choque. "Meu Deus, é verdade", ela murmurou, a voz trêmula. "Essa é a nova chefe de polícia, Vanessa Thompson." Um calafrio percorreu a sala enquanto todos absorviam a informação. A mulher que haviam zombado, desprezado e até mesmo agredido agora era a autoridade máxima ali. Um oficial mais velho, que estava no canto da sala, apressadamente tirou o chapéu, sem ousar olhar para cima. Lisa, sem conseguir esconder o pânico, deu um passo para trás, seus olhos ainda cheios de lágrimas, enquanto olhava entre Vanessa e Richard Miller, que agora estava paralisado. Vanessa ficou ali, implacável. Respirou fundo, ajustou sua postura e então deu um passo à frente, todos os olhares voltados para ela. Ela não gritou, não se mostrou furiosa, não xingou. Ela sabia que não precisava disso. Sua voz foi baixa, mas cheia de autoridade quando ela disse: "Tenente Richard Miller, você está preso." Foi como se a sala tivesse explodido. Miller recuou imediatamente, olhando ao redor, esperando que alguém viesse em seu auxílio, mas ninguém se moveu. Ele tentou se defender, balançando as mãos e falando com calma: "Espere, isso é um mal entendido. Se eu soubesse quem você era, eu jamais faria isso." Mas sua voz falhou. Ele estava sem palavras, porque finalmente percebeu o buraco em que havia se metido. Vanessa o observou em silêncio por um momento, e então, de maneira fria e precisa, disse: "Você está certo. Você não sabe quem eu sou." Ela fez uma pausa, seus olhos implacáveis em cima dele. "Mas isso não muda o fato de que você acaba de atacar um civil dentro de uma delegacia de polícia." Ela virou-se ligeiramente e chamou: "Superior, oficial."
2 policiais se aproximaram, agarraram Miller com firmeza, torceram seus braços para trás e algemaram-no, fazendo o som metálico das algemas ecoar na sala. O som fez todos ao redor estremecerem. Vai! O que diabos você está fazendo, Miller? Ele gritou, a voz tremendo de pânico, suas palavras saindo como um sussurro desesperado. Mas ninguém respondeu. Os outros oficiais, que antes estavam rindo, agora se mantinham em total silêncio. Sem saber o que fazer, eles nem ousaram se mover ou tentar defender Miller. Seus rostos estavam pálidos, os olhos evitando o olhar de Vanessa, porque todos sabiam que o pesadelo real estava apenas começando. Vanessa deu mais um passo à frente, parando diretamente na frente de Miller. Seu olhar era firme, cheio de autoridade, e sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Tenente Richard Miller, ela disse sem levantar a voz, mas com um tom implacável. Você está preso por agressão a um civil sob custódia policial. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Miller ficou atônito, quase sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Eu sou um tenente. Você não pode fazer isso comigo. Ele exclamou, mas ninguém se importou com suas palavras. Ele sibilou com raiva e desespero. Isso é uma armação, uma conspiração política. Eu não sou culpado. Vanessa manteve a calma, seu rosto impassível. Ela não se deixou abalar pelos gritos dele. Você tem o direito de se explicar no tribunal, ela respondeu com frieza. Mas agora você terá que enfrentar as consequências. Miller ficou paralisado, os olhos preenchidos com pânico. Ele sabia que desta vez não haveria como escapar. 2 oficiais se aproximaram e o escoltaram para fora do escritório, descendo para o andar de baixo. A porta se fechou com um estrondo atrás deles e o silêncio tomou conta da sala da delegacia. O olhar de Vanessa percorreu os oficiais do outro lado da sala, os mesmos que haviam se juntado a Miller em risadas antes. Agora, todos evitavam seu olhar. Eu não preciso dizer isso. Vocês sabem o quão sério isso é, disse Vanessa, sua voz calma, mas tão imponente que cada palavra parecia um peso. Alguns oficiais estavam tensos, seus rostos rígidos, sem ousar se mover. Um jovem oficial murmurou baixinho. Nós seríamos suspensos. Mas ninguém respondeu. Todos sabiam a resposta. Sim. 1 hora depois, veteranos da polícia realizavam uma reunião de emergência. O relatório do caso de Miller estava sobre a mesa de conferência, junto com evidências em vídeo. Um oficial mais experiente folheou os documentos e soltou um suspiro. O tenente Miller não só agrediu seus colegas, como também esteve envolvido em múltiplos incidentes racistas. Outro oficial assentiu com um semblante grave. Isso é inaceitável. Não podemos permitir que alguém assim continue na polícia. E sem mais delongas, Miller foi demitido imediatamente. Os oficiais que haviam conspirado com ele também foram suspensos e severamente disciplinados. Um verdadeiro terremoto abalou a delegacia. Naquela mesma noite, o vídeo do incidente se espalhou pelas redes sociais a uma velocidade impressionante. Ativistas de direitos humanos foram para as ruas, exigindo reformas drásticas. As notícias do caso tomaram conta da televisão, levantando questões sobre o racismo nas forças policiais. Toda a América estava observando. 2 dias depois, Vanessa estava diante da prefeitura, falando para centenas de repórteres e cidadãos. Sua voz era calma, mas poderosa. Eu não vim aqui para manter um sistema quebrado. Eu vim aqui para mudá-lo. Ela fez uma pausa, seus olhos varrendo a multidão. Qualquer um da minha força policial que for racista ou desrespeitoso com os cidadãos será removido. A multidão aplaudiu de forma estrondosa. Vanessa então olhou diretamente para a câmera, enviando uma mensagem clara. Eu não vou ceder. Eu não vou parar. Ela deu um leve sorriso e agradeceu. Obrigado por tirarem um tempo para ouvir essa história.
Se você gostou deste conteúdo, curta e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias impactantes. Amanhã teremos mais uma história importante para você.